junto, cara. Que isso, Zé Bonner está aqui presente com a gente, galera. Participação inédita na Copa do Mundo X. Você achou que ele estava de fora? Ele está com a gente, né, Zé? Na verdade, estava lesionado, né? Fiz um tratamento à base de gelo. E aí voltei para as oitavas. Neymar Bonner. Tipo isso, né? Cai bastante aí, né, cara? Tem caído bastante. Mas enfim, tô aí, né, galera, com a lenda viva, Gabriel Feitosa. Qual é? Para falarmos sobre a Copa do Mundo X. Avançarmos, tô louco para saber quem vai vencer esta Copa. Gente, você não sabe, mas a ideia original da Copa do Mundo X veio desse rapaz aqui, né? Então, o Thiago Feitosa. Lá em 2014, eles inventaram essa doideira, quando a gente tinha muitas ideias doidas, inclusive, no projeto. Inclusive. Né? Inauguramos a Copa do Mundo 2014, foi o maior sucesso. Esse ano, sucesso ainda maior. Perfeito. Pô, a resposta nos vídeos aí tá bem legal, a galera se engajou, né? Ficamos felizes aí com o resultado. E estamos aí agora nessa fase de mata-mata, trazendo Pistol Canarin com a gente aqui, o Canarinho Pistola, que agora tá mais pistola, né? Porque o Brasil foi eliminado, esse jogo aí polêmico. Mas na Copa do Mundo X ele está vivo, o Brasil, né? Isso tem um jogo dele que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos começar aqui, você vê um versus aqui, porque o primeiro embate do jogo de hoje, galera, vai se dar entre Dinamarca e Islândia, beleza? Até com bandeiras muito parecidas, né? Que são países do Mar do Norte, aquela coisa fria, né? Gelo não vai faltar nesse confronto. O povo ali, o povo que está além da muralha, né? Que vive ali além da muralha. White Walkers aqui. O poder da Islândia, o poder da Dinamarca. Vamos fazer 4 joguinhos agora nesse vídeo, beleza? O primeiro deles é esse aqui. Vamos lá, então. A ideia básica aqui, né, galera? Na verdade, até da Copa do Mundo, é que você ali naquele papo com o seu crush, rola aquele papo, né? Onde você já foi? Qual o país que você moraria? E tu manda rapidamente ali 5 fatores. Exatamente. Dialoga bastante. Não gosto muito da Irlândia porque o Gini dela é um pouco baixo. E tu ainda faz uma comparação, né? É, eu fico entre Dinamarca e Islândia, mas no final eu opto pela, né? Você consegue ter ali argumentos rápidos e acessíveis pra você. Cara, pode crer. Conquistar pra tirar crush, aquela né? onda no almoço, No né? almoço, que sempre tem ali. aquele tio que é metido a saber de tudo. Aí tu, porra, mas tu sabe o índice de morte de arma de fogo por ano na Irlândia? Aí ele, como assim? Aí tu, porra, 0,91. Aí É a onda, né, cara? É a onda. Tu lança um Gini, teu tio nem sabe o que é Gini, tu já tira onda com ele. Mas a gente mudou os critérios aqui, tá? O Gini permanece, porque é um índice que a gente considera bem interessante de trabalhar, né? Esse índice de desigualdade social é um fator importante. E aí a gente mudou os critérios, tirando o Gini, a gente mudou os outros. Inflação anual, né, em relação à valorização da moeda no ano anterior. As reservas de dólares que o país tem, né, dá muito do seu poder econômico na geopolítica. Morte por armas de fogo a cada 100 mil habitantes, Perfeito, não é isso? perfeito. E a saúde per capita, que é quanto o Estado, né, o governo, gasta com um cidadão para a sua saúde pública. O que a gente manteve esses critérios, quer dizer, manteve não, mantivemos o Gini e mudamos os outros, para a gente poder analisar outros elementos, né, Zé? É muito importante a gente começar aqui pelo o Gini, né, cara? Pois é. Lembrando que o Gini, quanto maior, pior. Ou seja, isso quer dizer que um Gini baixo, e aqui nós estamos, galera, 2 Gini baixinhos. a 2 Ginis muito baixos, muito interessante. São países, na verdade, que realizam uma lógica de distribuição de renda mais justo, né? A gente tem aqui a Dinamarca, e uma grande referência que está sendo feita, Dinamarca, é que esse país, até 2020, ele pretende ter 100% dos seus alimentos orgânicos, né? Sinistro. Investindo fortemente em subsídio a pequenos proprietários rurais. Então, na isso mão já rural, fortalece... na mão contrária do Brasil, né? Na mão completamente Totalmente contrária, né? Então, na verdade, isso aqui já favorece esse Gini baixo. A Islândia, na verdade, é um país que tem a necessidade de distribuir renda, até por conta de questões climáticas, né? Pois é. A gente já falou isso aqui, mas é bom a gente ressaltar que o governo, ele estabelece uma lógica assistencialista muito grande, até porque no período de inverno realmente é muito complicado. E ali, a Islândia deu vitória, né, cara? Um golzinho pra Islândia aqui, né? Tem aquela torcida, né? Porque na segunda fase, galera, fica mais simples. Na primeira, a pontuação era meio esquisita. Quem fazia menos pontos passava. Aqui não, o bagulho é gol. Aqui, então, 1-0 pra Islândia. Vamos contar assim. O asteriscozinho aqui, ou asterístico, como eu falava quando era pequeno, ele conta aqui
1 gol para a Islândia, mas aqui, né, não tem nem como dizer que a Dinamarca mandou mal, né? Não, O manda muito time da bem. Dinamarca já é assustador. É porque a gente deu aqui, calhamos de pegar 2 países, até com históricos muito parecidos, né, com características socioeconômicas muito semelhantes. E nesse caso a Islândia fez um golzinho, mas por uma diferença bem pequena, né? Vamos para a inflação aqui, Zé? Inflação aqui é realmente complicado. Os 2 países mandam muito bem, galera. A gente Bizarro, pensar numa inflação. 1,1 é assustador. Assustador. Né? 2,6 eu acho bom, eu acho maneiro, né? Quem dera que no Brasil fosse sempre isso. Mas assim, você vê, a inflação de 1,1, galera, basicamente seu dinheiro ele vale a mesma coisa do ano passado. Correção né? monetária pequenininha, né? Tem um amigo meu que fala que esses países aqui é muito engraçado que os produtos não aumentam. Pelo o contrário, de vez em quando chega no mercado, eles estão mais baratos, que rola uma promoção, etc. Então é muito engraçado. E aqui, realmente, é uma inflação dos sonhos, né, Bel? Assustadora. E no caso aqui, a Dinamarca empatou o jogo 1-1, gol aqui de Laudrup Larsen Eriksson, só o que era assim, né? Não, Sorensen, aquele O com o negócio, né? Que é tipo conjunto vazio, tá ligado? O cara tem uma letra que é um conjunto vazio. É conjunto vazio isso? Um bagulho assim? Deve ser, né? cara. 0. Tira a dúvida, eu não sei. Matemática conjunto eu não lembro. A gente aqui tá 0 pra matemática, né? Mas cara, os nomes são maneiros. Sorensen, né, Gustafsson. Era um maluco que na Copa fazia cruzamento com lateral, né? Viu isso? Caralho, maluco bizarro. Que o maluco, o treinamento dos caras, levantar tora de madeira, né? O treinamento dos caras, caçar baleia com o braço. Os né? caras são muito altos, né? Os malucos são bizarros. Na Islândia realmente tem isso. Tem o evento de caça ali, as focas, né? Cara, os caras matam as focas. Deve ser um ritual de iniciação da criança, né? Você faz 6 anos, você tem que caçar uma foca com as suas próprias mãos. Não, mas falam que tem isso, né? Que o jovem, na verdade, ele vai ali sem blusa e as meninas ficam olhando. E o jovem que tem mais destaque na caça, ele é tido como o mais forte. Isso é clássico ritual viking, né? E eles estocam a carne pro o inverno deles, sim. Que é realmente assim, galera, o inverno, né? A gente falar que no Brasil tem inverno, perto desses caras, eles vão rir bastante. O cara fala, tá que sacanagem, tô passando mal aqui com esse calor. Vamos para as reservas de dólares aqui, galera. A gente tem, aí rolou um golaço de voleio com a bicicleta no estilo Super Campeões, né? A diferença aqui é absurda, né? Galera, a gente pode pensar que na reserva, né, que é a capacidade que o país tem de armazenar dólares para se tornar mais forte. É bacana que isso dialoga diretamente, tá, galera, com a capacidade que esse país tem dentro do mercado internacional, a capacidade dele de sobreviver a ataques especulativos, crises inflacionárias e principalmente de realizar as campanhas as assistencialistas locais. Então isso aqui é muito interessante. A gente nota aqui que você vai ter na Dinamarca uma reserva de 85 bilhões de dólares, considerável. A Islândia, que é um país bastante fora esse capitalismo, né, globalizado, não tem muito por que ter tanta reserva. Eu vou ali um gol de placa, né, com 4 bilhões aí, coitadinho. 2-1 para a Dinamarca, então, mortes por armas de fogo, a diferença aqui ficou muito pequena, né? Esse índice é um índice que eu achei interessante, né? Você calcula ao longo de um ano quantas mortes por 100 mil habitantes. Perfeito. Você pensar aqui que aqui não chega a 1, né, gente? Tem menos de uma morte pura. Isso quer dizer que a cada tomou um tiro na orelha, né? Um negócio assim. Né? Aqui no caso da Islândia, a baleia mordeu minha mão, um negócio assim, né? A morte do cara foi assim, não, ele ficou horas sangrando. A baleia com uma arma de fogo aí. A baleia me deu um tiro e eu não sobrevivi ao inverno. O cara teve que ficar 8 horas... né, sangrando na neve, e aí por isso ele morreu, cara, não gangrenou e tal. Até tinha um hospital bem equipado por perto, mas não deu tempo. A neve cobriu, né? Cobriu o hospital, cara. Oh, meu Deus. Mas assim, a ideia, gente, são índices baixíssimos, realmente, assustador. Absurdo. Né? Quem dera que nós estivéssemos nesse patamar. Bem distante dessa realidade, né? São países que realmente não aceitam, né, Gabriel, a ideia de porte de arma. São países que lutam bastante contra e a gente nota Tem uma legislação mais controladora em relação a isso. Ou pode até nem ter, mas realmente a cultura local não dignifica esse tipo de atividade, né? Realmente é uma lógica de cotidiano que funciona de uma outra ideia, né? E aqui, então, a gente tem um golzinho para a Islândia que rapidamente
vai empatar o jogo 2-2. O bagulho ficou tenso. Vamos ver aqui no último. Ficou pro final, né? Os 48 do segundo tempo. Saúde per capita. Como é que ficou, Zé? Cara, aí não tem Aí o bagulho ficou doido, né? Apesar, né, gente, a Islândia investe 3.872 dólares por pessoa, né, em educação. Alto. É um número assustador, só que a Dinamarca quase que dobra esse número. Nossa. Realmente, a Dinamarca vai meter mais um gol aí, vai desempatar o jogo com um critério importantíssimo. Dinamarca avança para as quartas de finais, né, cara? Absurdo, né, cara? Para você ver como são países com um modelo capitalista mais atuante, né? Não é aquele capitalismo ausente. Você tem financiamento público para a saúde e é um modelo que a gente não vai aproximar ao socialismo, né? São países desse modelo de capitalismo nórdico, né? De keynesianismo nórdico, alguns apelidam dessa forma. É realmente interessante olhar para isso. Vamos para o próximo jogo, então. A Dinamarca vai avançar para as quartas de final. E nesse próximo encontro aqui nós temos Portugal and Russia. Que Portugal e a dona da casa, a Rússia, anfitriã. Anfitriã. É um duelo aqui de um antigo gigante econômico contra um atual gigante econômico, digamos assim, né? A Rússia que tem 6 aí de crescimento, né? Nos últimos anos é um país que vem aí, né? Expressando um grande fôlego. Só que assim, a gente nota que a Rússia ela ainda tem algumas rusgas do período, né, do socialismo, da Guerra Fria. Bem difícil para bater aí Portugal, mas vamos ver, né? Vamos ver. Vamos pro Gini aqui. Começar com o Gini aí, né? Nesse caso do Gini, Portugal tem uma desigualdade social, né, menor do que o caso da Rússia. Realmente, o Gini Rússia é bem elevado. Era que se esperar, né? De fato, um país de realidades étnicas muito múltiplas, né? Muitas etnias, muitos contextos sociais complicadíssimos, um país enorme, o maior país do mundo, né? Então realmente é difícil você desconcentrar renda nesse caso, até porque quando você olha para as regiões mais do interior da Rússia, né, Zé, você está falando de regiões até polares, regiões asiáticas, onde o poder público tem dificuldades de atuação, zonas muito ruralizadas ainda, é difícil você distribuir renda nessa parte. Não à toa os jogos hoje da Copa ficaram muito concentrados em determinadas cidades, né? Você viu sempre o Brasil jogando nas mesmas, na Kazan, não sei o quê. O circuito era um pouco limitado. É basicamente voltado ali pro oeste. Exatamente. O oeste russo, que eles chamam de Rússia europeia, né? É uma área realmente mais nobre. A gente nota um Gini bem mais alto em relação à última partida que nós vimos, né, basicamente o dobro, e a Rússia tem esses problemas, assim, a população russa que sai muito da Rússia, eles perdem bastante pessoas, porque realmente é um país que tem uma lógica de concentração muito alta, né? E aí, um golzinho para Portugal nesse caso, é um país de realidade geográfica muito menor, né, então realmente você tem uma maior facilidade em distribuir renda. Em termos de inflação, Portugal vai mandar mais um gol aqui, né, bateu 1,6%, isso é interessantíssimo, né? Portugal vem conseguindo sair da crise europeia, né, derivada ali de 2007, 2008, com muita qualidade. Desses PIGs aí, é o que mais vem se destacando nos últimos 2, 3 anos, né, em saída. O governo deles estabelece uma lógica de que eles chamam de governo de gambiarra, né, onde eles estão fazendo algumas medidas muito interessantes. Tem uma que eu sempre ressalto, que eles supertaxam os produtos supérfluos, como café. Então você quer café, cigarro, então tu paga mais caro. E aí a gente arrecada mais. Imagina, isso. Né? Os produtos de necessidades básicas, eles mantiveram barato. Então você controla a inflação e não gera, né, os problemas mais clássicos, como fome, incapacidade de se alimentar e etc. É o intervencionismo, mas para manter ali uma economia mais estável e em momentos saindo de crise, né, mal ou bem, as marolas, vamos dizer assim, da crise europeia ainda afetam. Sim. Você pega o caso da Grécia, que está com dificuldade de sair. A Irlanda, de alguma maneira, né, com muito imigrante, tem até conseguido... Até muitos brasileiros têm visitado a Irlanda, têm conseguido se manter, até pela questão da migração de cérebros, muita gente indo estudar lá e tudo mais. Né, mas realmente... Espanha, né, ainda dificultosa, Portugal, que mais vem se destacando nesse quesito, né? E aí, realmente, não que a Rússia tenha uma inflação elevada, mas em relação à comparação com Portugal, 2-0. Reserva de dólares, aí a gente vai ter um golzinho
para a Rússia, né? Ela realmente consegue concentrar um número muito maior de dólares na sua economia do que é o caso português. A Rússia, na verdade, galera, é um grande exportador de energia, né? Exportação de gás, exportação de petróleo. É um país que consegue manter um alto superávit. A partir daí, eles conseguem ter uma economia um pouco maior. É bem legal você lembrar também que a Rússia é um dos países que tem que ter essa reserva alta, Sim. porque é um grande rival estadunidense. Então Isso é verdade. Está muito suscetível a algum ataque especulativo, enfim. Isso é bem legal de ressaltar. Essa questão da reserva, né, é uma consequência direta da sua balança comercial favorável, ou ainda pode ser uma estratégia proposital do governo que, de maneira bem estratégica, de maneira organizada, atrai dólares para manter um caixa caso a economia financeira dê ruim e ele consegue sustentar sozinho. Isso é interessante de perceber, né? O Brasil passou por uma grande crise do dólar no final dos anos 90, né? 98, 99, né? Aquele tal defeito tequila, começou no México, depois atingiu a América do Sul. É exatamente por essa questão, né, de faltar uma reserva, e aí o dólar disparou na época, o governo Fernando Henrique entrou em crise. Então esse é, vamos dizer, um calço, vamos dizer, que o governo precisa ter para não ser vitimado aí por conta de todas essas crises financeiras. Então, um golzinho pra Rússia. 2-1 agora, né? Morte de armas, por armas de fogo. Caramba, a Rússia tem um número elevadíssimo, né? Violência. A Rússia é um país, né, violento, né, Gabriel? A gente precisa ressaltar isso. É muito bacana. O aluno bom, né, obviamente já reparou isso, mas quanto maior o Gini, vai ser maior aqui o caso, né? Ou seja, quanto maior a desigualdade, né, social, você tende a ter mais atividade criminosa. Você tem uma atividade um pouco maior. Sem dúvida. E aqui, Portugal segue... Mesmo nível da Islândia, né, que a gente viu agora. Os países europeus ali, na sua grande maioria, têm um índice bem baixo. Uma população muito idosa aqui também, né, Zé? Que eu acho que favorece também essa questão da paz, né? Um país mais pacífico por conta disso. O país tem bastante emprego, a inflação não tá alta, a violência fica realmente contida, né? Pois é. Já venceu, né? Já tá ganhou. 3-1. Aqui vai bater mais um golzinho, saúde per capita, quase $2.000 por habitante, enquanto realmente a saúde per capita da Rússia é bem inferior, né? 886. Pô. É um dado bem baixo, tá, galera? A Rússia aí, ela deve estar entre os piores países aí em investimento menor que o Brasil, saúde, né? Menor que o Brasil. É menor do que o do Brasil, ou seja, é um país que realmente tem um descaso bem alto a nível de saúde, né? E aí o Canarinho avisa, vitória... Com maneiro, né, Guia? Vitória portuguesa, então tá se classificando para a segunda fase, tanto a Dinamarca, né, que passou no primeiro jogo, como Portugal. Agora vamos dar uma olhadinha, galera, no próximo. Espanha. Spanish. E aqui é México, né? Sacanagem. Arábia Saudita. Saudi Arab. Arábia Saudita, galera. Quem diria a Arábia Saudita passando para a fase de mata-mata da Copa do Mundo X? Sinistro, né? Quando a gente fez lá, não lembro agora qual foi o grupo, se foi o B, se foi o C. Foi surpreendente a Arábia realmente ter avançado, né? Porque realmente quando você analisa PIB, quando você analisa ali o suporte econômico do país, os níveis de exportação, fica interessante. O país aliado dos Estados Unidos, pois né? Pois é, e que realmente não mostra... é qualquer país, né? Vamos lá, então. Começando aqui pelo Gini, a Espanha consegue um golaço aqui, com 36 pontos aqui. Golaço não, né? Aquele golzinho, né? Vai meio Fred, né? Bate na barriga e entra, aquela coisa, né? Mas porque fica difícil você não perder, aliás, você não vencer com um Gini desse aqui, né, Zé? 45,9 de concentração de renda. É absurdo, né? A família real, né? Ela tem acesso a basicamente tudo. O rei estabelece ali um grande número de esposas, de concubinas, e etc., que tem esse privilégio. Sim. Os sheiks, galera, sheiks, sultões, emirados, que são, na verdade, os responsáveis pela extração do petróleo, que realizam esse comércio direto com os Estados Unidos, vão ter um grande alicerce. Agora, a grande massa da população fica basicamente batendo palma para essa elite. É, muito, na verdade, triste, né? Um país que vive uma dicotomia social bem... E a próxima Copa vai ser por lá, né? Que vai ser no Catar, né? Que faz parte ali dos Emirados, né? E eu tô até achando complicada essa situação, porque próxima Copa no Catar, que obviamente vai levantar muitas polêmicas em relação aos jogos. Imagino que mulheres não possam assistir, não sei como é que é a questão, né, feminina no país. E o próximo, a outra Copa no NAFTA, né?
Que é engraçado esse NAFTA, né? Você vê como que, não sei se é proposital ou não, mas a FIFA tem forçado Copa em locais polêmicos, que eu não sei se é para tentar inseri-los numa lógica geopolítica, eu não sei se a ONU tem um dedo nisso. Pode ser um elemento interessante, né? Porque você evidencia as mazelas do país, coloca ele no jogo mundial, né? Nos holofotes, e de alguma maneira pode forçar para o avanço de cidadania, garantia, né, de leis trabalhistas. Pô, não tem lei trabalhista. Você pega os dados, né, árabes em relação à lei do trabalho, quantas pessoas morrem por ano em acidentes de trabalho. O índice é elevadíssimo, porque não tem lei trabalhista para essa galera. Pega nos Emirados, pô, é um país feito por empresários lá, pela galera que banca aquelas ilhas artificiais doidas lá, aquela coisa, né, totalmente empresarial. Então, realmente, a Copa ser jogada para essas regiões mais polêmicas, a Rússia é uma região polêmica em relação a... Isso que eu ia falar agora. Essa Copa aqui, né, galera, é uma Copa com uma anfitriã bem complicada, que, na verdade, vem aí arrastando rusgas sociais, espancamento da mulher, legitimado, uma forte perseguição a homossexuais. O que eu ia listar, Biel, é que, assim, a Arábia Saudita é um país que tem um alto índice de estupro coletivo, né, cara? Absurdo. E a gente, assim... O próprio Catar, que é uma área ali próxima, como você disse, é um país que vem sendo inserido, até pela Fórmula 1, né? Agora pela FIFA, mas é que são países que realmente precisam de um debate social urgente, né, Não, tem que cara? acontecer. Não à toa a gente tá vendo esse índice aqui. O da Espanha é bem ruim também, né, galera? Mas aí realmente fica difícil você perder desse índice absurdo, né? Tá no nível do Brasil aqui de desigualdade. Inflação deu empate, então a gente vai dar o gol pros dois, né? 2,3, 2,3, que é uma inflação interessante. Aceitável, né? Aceitável. A Espanha vem saindo de uma crise europeia no mesmo ramo de Portugal que a gente viu agora, então consegue manter uma estabilidade em relação à sua moeda. Então a gente está basicamente aqui com 2-1, né? A Arábia fez um golzinho aqui. Reserva de dólares, fica difícil bater esses rapazes, né? Com 2 trilhões de dólares de reserva. Até porque é aquilo, né? Se você concentra muita grana, isso quer dizer que você gasta pouco. A ideia é mais ou menos essa. E aí você consegue ter uma reserva maior. É um país que tem um alto, né, o volume de exportação de petróleo. Sim. Então na verdade, um produto muito caro. Isso facilita muito na hora de reservar os dólares, né? Sem dúvida. A Espanha, como você disse, está passando aí por um quadro de crise. E tem uma reserva até legal, até aceitável, né? Então a gente empatou aqui, né? 2-2 o jogo. 2-2. Na verdade tem esse problema aí tático esse fator a gente pode até anular, se você achar melhor. Ficaria basicamente 1-1, né? Isso. Dá no mesmo, né? Só aqui pela morte por armas de fogo a diferença é pequena, né? Quer dizer, pequena, é quase o dobro, mas os dois índices são baixos, né? Aqui a gente nota nitidamente, né, galera, na Arábia, uma paz forçada, né? Sim. Tem um pequeno grupo que tem acesso às armas e aí eles estabelecem uma paz pelo medo, a opressão, tipicamente de países ditatoriais. E vale a pena também deixar claro como que os critérios desses dados são estabelecidos, porque isso é um ponto interessante das ciências humanas, né? Analisar o dado apenas ele friamente, para as ciências humanas não serve, né? Sempre vai ser interessante cruzar os dados e mais, você entender como esse dado é construído, né? Como essa pesquisa é feita para chegar nesse número. Esse dado de morte por armas de fogo, em muitos países, não é levado em conta o uso de armas pelas autoridades do Estado. Ou seja, é um dado enganoso em certo sentido, dependendo de onde você coleta, ainda mais no caso aqui onde o Estado tem um grande controle dos meios de comunicação, tem um grande controle da mídia, obviamente esse dado tem ali uma maquiagenzinha. Se você não leva em conta o uso de armas de fogo pelos agentes do Estado, você está maquiando talvez a maior parte desse dado. Com certeza. Né? Porque, não é porque o agente estatal utiliza essa arma de fogo deliberadamente que ele está na razão. Se fosse por isso, você nem julgaria o uso de armas por conta de polícia e de exército. Isso tem que ser julgado, né? Se há um excesso, se não há. Então, realmente, aqui é legal a gente não acreditar tanto no dado, digamos assim. A gente está, claro, analisando aqui do ponto de vista mais prático, porque é uma Copa do Mundo, é uma brincadeira que a gente está fazendo, mas é sempre legal você ter essa responsabilidade na hora de olhar para os dados, duvide dos dados, busque, né, como ele foi formado, de que maneira, né, você faz aquela conta, que isso pode te evidenciar muitas coisas. E aqui
a Espanha leva o gol, né, com um índice menor, e a saúde per capita bem maior no caso espanhol. Né? Aqui, nossa, bizarro, né? A Arábia não vem investindo. É o quádruplo, muito. né? É o quádruplo. Realmente a gente nota, ele é um país que ele vive de uma lógica de concentrar renda, basicamente por conta do petróleo. O dia que esse petróleo acabar, você tem um caos absurdo ali. E já aqui na Espanha não, você tem uma responsabilidade social bem maior, absurdo, né? Então, vitória da Espanha, que realmente passa para a próxima fase. Dá um 4-2 aí, né? Porque aquele ali, somado, dá uns 4-2. Passou bem. Os ibéricos, Portugal passou no outro jogo, passou, né? Passou, acho que foi e Portugal, aí, né? a Espanha passa junto. Vamos lá, então, avançando aqui pro nosso último joguinho dessa série, galera. Argentina, os nossos hermanos, contra a Inglaterra, sacanagem. A Austrália aqui, que tem uma bandeira parecida, né? A Austrália que vem como favorita, né, Zé? A Austrália é um país muito forte em questão, né, social. E a Argentina, cabe ressaltar aqui, galera, que essa saída aí do governo da Cristina Kirchner, que já era um governo já que estava com alguns problemas bem tensos ali, né? Cristina Kirchner que vem desse governo, né, de uma lógica mais esquerdista, passa o governo para o Maurício Macri, que é um empresário, né, que tem um governo mais neoliberal, e a Argentina vem passando aí por um grave problema social, galera. A gente até notou nos últimos anos, isso é um dado importante, que os argentinos estão migrando para o Brasil, que era uma ideia até por conta de rivalidade, né? Não vir para cá, eles estão vindo para cá, porque a gente vai ver isso, mas o país vem aí sofrendo uns problemas bem sérios aí, né? A gente já viu no caso do Gini aqui, né? Que no caso da Argentina é pior do que da Austrália, o índice de concentração argentina é bem maior, até obviamente pelo seu passado, né, de ex-colônia espanhola, tem toda uma questão rural na Argentina que também é muito séria. Não parece, mas é um país muito grande, né? A gente olha no mapa e não tem a dimensão real. Você vê uma Argentina avançando para o sul, tendo até Patagônia, né? Pegando a parte ali mais fria mesmo. É um país muito grande e, de fato, vai ver uma realidade social muito diferente dependendo das áreas urbanas e das áreas rurais. Perfeito. A gente vem pegando todo esse histórico colonial, imperial, né, ligado ali ao século XIX, entrou em guerra com o Brasil, entrou em guerra com os uruguaios, então realmente tem uma história de concentração de renda pior. A Austrália leva o primeiro gol aqui, abre o jogo. Lembrando que o índice da Austrália não tá bom, tá não ruim, tá legal, tá? Mas é um país que, na verdade, ele tem esse problema ainda, um problema histórico com os nativos, os aborígenes, né? Sim. Que são, na verdade, né? bem excluídos dentro dessa lógica. E aí sempre tem esse problema dentro da Austrália rica, nobre, que a gente conhece, né? Por Sydney, etc e tal. E algumas áreas ali que são bem intensas. O interior, né? Deserto. O interior, a área do grande deserto da Vitória, que são áreas realmente abandonadas, né? Então, ela sai com gol, mas não sai tão bem assim, né? Aquele gol ali meio cagado, né? Bate no ombro, entra. Aquele gol do Messi ali, né? Inflação é que o negócio ficou... A gente tá falando, né, gente? Olha a inflação argentina, cara, 26%. A Argentina tá com os problemas bem tensos, né, galera? Lembra que foi um país que, com a Cristina Kirchner, teve o problema de não pagamento da dívida externa. Sim. Isso gerou um grande embaraço dentro do Mercosul. O Gabriel até pontuou, né, que foi ali no finalzinho da década de 90. Teve um grande problema. No final do governo da Cristina Kirchner, ela já estava sofrendo uma grande pressão, principalmente do jornal local, El Clarín. Ela vai propor a mudança da capital de Buenos Aires para Vaca Muerta, que é uma área onde eles acharam até petróleo, um petróleo bem ruim, mas eles acharam, e ela disse que tínhamos que mudar a capital como uma lógica de ocupação, de desenvolvimento, uma nova capital. Coisa meio JK, né? Meio JK, e aí o pessoal falou, pô, isso não cola mais, né? Nós estudamos história, para. E aí ela sai e deixa esse grande problema. O governo do Macri, ele é muito de austeridade, né, Gabriel? Sim. Ele está sendo muito criticado, não, porque ele vem fazendo... Tá se refletindo aqui na saúde per capita. A saúde per capita aqui também bem baixa. Aí a gente até falou, né? O Gini aumenta, a inflação aumenta, a violência aumenta. Então você nota que a Argentina, que não tinha
esse histórico, hoje ela bate aí uma média de 6,53, né, assassinatos por arma de fogo a cada 100 mil habitantes. Então a gente nota aí um problema um pouquinho maior, né, dentro da Argentina. Cara, e pela lógica aqui, a Austrália, ela vai lançar o famoso 7-1 aqui, né? Quer dizer, 7-0 basicamente. Porque aqui, reserva, pá, 49 bilhões. Não é uma diferença tão grande, mas realmente eu imagino que pela Austrália até tá mais inserida numa lógica de importação e exportação com a Ásia. Tem ali acordos, imagino, com a China, né? Com o Japão. Então isso realmente gera acordos econômicos. A gente até analisou isso quando falamos na primeira fase, quando a gente analisou a taxa de exportação. Taxa não, né? O quanto a Austrália exporta. Então aqui, essencialmente, né? Cangurus, sacanagem. Aqui as exportações vão girar em torno de produtos agrícolas. Carvão. Medicamento também, que eles produzem, assim como o caso da Suíça ali, da Bélgica, da França. Né? Agora, Rogerinho, tem um dado aqui muito importante, Rogerinho. A cada 5 australianos, um é chinês. Já está nesse... Achei que tu ia falar que cada 5 australianos, um é um canguru, mas filho. Não, eu ouvi saindo. Não, um é um canguru, cara. Vale lembrar que tem mais canguru do que pessoas, sim, né? Sim, esse dado é famoso. Mas a cada 5 australianos eles importam hoje... chinês, não tem um negócio desse que eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar nesse bagulho, me corrija se eu estiver errado. Não rola um lance desse? É porque você precisa hoje, você tem uma necessidade muito grande e os chineses gostam do estilo de vida. É, mais europeu, né? É um estilo de vida realmente nobre. A gente vai ver isso no caso da saúde. E os chineses, eles sofrem um processo de perseguição ali um pouco acirrado. Então eles vêm aí... não, mas isso bastante, eu vi uma vez, eu não lembro se é real, mas quando a China ainda mantinha aquela política do filho único, que já foi abandonada, né? Já trabalhou isso aqui, inclusive, até que eu não de uma vez, a gente adivinhou a questão, enfim. Isso aconteceu uma vez. E aí, quando ela mantinha aquela política, quando o casal tinha o segundo, ele meio que lançava para a Austrália. Os idosos na China também eram enviados para a Austrália, uma política de recepção. Porque falta gente em algumas áreas aqui. Sim, né? são áreas realmente abandonadas. E aí você meio que tem aquela mão dupla, né? Se tem gente sobrando aqui e gente faltando aqui, vamos mandar para distribuir a galera, né? E realmente isso acaba refletindo num quadro ali da Austrália em contato com a Ásia, né? Morte por armas de fogo. A Austrália deu um banho aqui, aquele gol absurdo, né? Menos de uma pessoa morta, né? Numa média, claro, a cada 100 mil habitantes. Isso aqui é basicamente cangurus com metralhadoras, né? Que devem assassinar pessoas. E a Austrália, se fosse morte por picada de insetos destruidores, aí ela perderia. Animais exóticos, cara, né? A Austrália, os bichos são tão grandes que eles têm uma barra de sangue, tipo videogame, tá ligado? Tu vê a aranha na parede, aí ela já vem com a barra de sangue, tá ligado? Aí tu vai dando uma porrada nela e o sangue vai diminuindo. Moleque, os animais são enormes. Eu acompanho aquele National Planets, Animal Planet. Moleque, é só Austrália. As aranhas de 3 metros, enfim. Então aqui, 4-0, aí não tem, né? Saúde per capita deu uma destruição aqui. Saúde per capita. 6 mil dólares por habitante, moleque. Olha isso. 6 vezes mais. Realmente, assim, os países da América do Sul, eles sofrem bastante, né? Complicadíssimo. O país que manda bem é o Uruguai, né? Acabou saindo na fase anterior pelo grupo que ele pegou, que foi difícil. Por questões econômicas, o Uruguai não vai bem, ele vai mais no quadro social. Mas agora, a Austrália tá aí, possivelmente, entre os 10 maiores investidores em saúde. Eu queria até o top 5 ali. Absurdo, muito bom, né, Não tem nem como competir. O índice de investimento de saúde per capita aqui, no caso da Argentina, é menor que o do Brasil, né? Então, realmente vai muito mal. E como você argumentou, né, Bonner? Como vem entrando numa lógica de governo mais austero, a galera não gosta muito desse termo neoliberalismo, né? Mas ele é utilizado na mídia, ele é utilizado nas provas, a gente usa. Mas realmente é um termo esquisito. Mas, sem dúvida nenhuma, o Macri tem um comportamento de Estado muito mais enxugado do que o caso da Cristina, né? Não à toa ela tinha um grande apoio dos grupos trabalhistas, que na Argentina é um grupo forte. Muito forte. Né? Os sindicalistas, tem até o movimento das Mães de Maio, da Praça de Maio. Então, há ali um movimento social muito insatisfeito com o Macri e, de fato, tem até o seu motivo, claro, nesse elemento. A saúde pública vai muito defasada. A Austrália passa para a próxima fase. Acho que foi isso, né? Galera, encerramos aqui essa primeira etapa. Analisamos quem passa, né? Austrália, Espanha, Dinamarca e Portugal. Foi isso mesmo? Agora eu fiquei com dúvida se foi Portugal que passou. Vamos checar aqui. Foi, Portugal que passou em relação à Rússia. 2 ibéricos, um europeu e um da Oceania. O único da Oceania que deve estar nessa Copa, em todos, né? Que é só canguru ali e surfistas. E a gente se vê numa próxima. Muito bom estar com você. Valeu, mestre. Galera, tamo junto. Dá aquela entradinha lá no Instagram, Projeto XEDU, para acompanhar as tabelas e outros materiais também.
E é isso, gente. Até a próxima. Valeu!